nunca pensou em ser super-herói? Jesus Cristo é o nosso super-herói. Ele derramou todo o seu sangue pela nossa salvação. E muitos homens e mulheres também souberam imitá-lo tão bem que também se tornaram heróis da fé. Verdade. Hoje nós vamos contar a história de uma menina de idade entre 13 e 15 anos, chamada Filomena, que deu a sua vida pela fé e por amor a Jesus. Filomena viveu no século III e era filha de um dos reis da Grécia. Apesar de seus pais desejarem muito, não conseguiam ter filhos. Faziam todo tipo de orações e holocaustos aos falsos deuses gregos, sem nada conseguirem. O médico do palácio, que era cristão, disse-lhes para se converterem ao cristianismo, garantindo-lhes que suas orações seriam ouvidas se abandonassem os falsos deuses. Tocados pela graça, eles mudaram de vida e receberam o batismo. Um ano depois, lhes nasceu uma linda filha, a quem deram o nome de Lumena, que significa luz, por ter nascido à luz da fé. Quando foram batizá-la, deram-lhe o nome de Filomena, filha da luz divina. Recebeu pela primeira vez a Sagrada Comunhão com 5 anos, e desde então lhe aumentavam os desejos de íntima união com o Divino Redentor. Com 11 anos se consagrou a Jesus por voto de virgindade perpétua. Quando tinha 13 anos, a Grécia foi ameaçada de guerra pelo imperador romano Diocleciano. Com isso, o rei teve que ir a Roma com sua família para negociar um acordo de paz. O imperador ficou encantado com a beleza de Filomena e propôs a paz entre os dois países, oferecendo vantagens políticas e econômicas se o rei da Grécia lhe concedesse a mão da princesinha em casamento. Seus pais sentiram-se aliviados e concordaram com a proposta de imediato. Na volta para a Grécia, Filomena revelou aos pais o voto que havia feito e declarou que seu coração já pertencia a Jesus Cristo e que nem mesmo a morte a impediria de cumprir sua promessa. Seus pais ficaram arrasados, pois a amavam muito e sabiam que negar o pedido do imperador significaria, no mínimo, a sua morte. Seu pai procurou convencê-la com doçura que seu voto não teria valor, porque aos 11 anos não poderia dispor de si. Mas Filomena manteve-se firme. O imperador considerou a recusa como deslealdade ao império e ordenou que trouxessem Filomena à sua presença. Antes de levá-la, seus pais suplicaram-lhe que tivesse piedade deles e do seu reino, mas ela respondeu que o único reino pelo qual deveriam lutar era o reino dos céus, onde ela os esperaria. O imperador empregou todos os recursos possíveis e fez muitas promessas para convencê-la a ser imperatriz de Roma, mas seu esforço foi inútil. Com isso, enfureceu-se e ordenou que fosse encarcerada. Ia visitá-la constantemente, na esperança de conseguir quebrar sua resistência, mas como nada conseguia, ordenava que aumentassem as torturas impostas a ela. Após 37 dias, Nossa Senhora lhe apareceu e disse que em 3 dias sairia daquele cárcere e sofreria cruéis tormentos por amor a Jesus. Filomena ficou apavorada, mas Maria a tranquilizou. Após essa visita, Filomena sentiu-se reanimada, disposta a sofrer os maiores tormentos por amor a Jesus. Passados os 3 dias, o imperador entendeu que havia sido derrotado pela firmeza de Filomena e mandou torturá-la publicamente. A princesa foi açoitada e submetida a horrorosas blasfêmias. O corpo da menina ficou reduzido a uma única chaga e ela foi atirada em uma prisão para exalar os últimos suspiros. No entanto, 2 anjos apareceram, ungiram seu corpo com um bálsamo celeste e deixaram-na completamente curada. Na manhã seguinte, ao tomar conhecimento da notícia, o imperador ordenou que a levassem à sua presença. Ao vê-la mais encantadora do que nunca, procurou convencê-la de que fora o deus Júpiter que a havia curado, por destiná-la a ser imperatriz de Roma. Iluminada pelo Espírito Santo, a Marte respondeu ao tirano que seus deuses não poderiam fazer coisa alguma,
pois eram simples estátuas. Advertiu-o a crer no único Deus verdadeiro, aquele que os cristãos adoram e diante do qual também ele teria de prestar contas um dia. Vendo-se derrotado mais uma vez, Diocleciano ordenou que lhe amarrassem uma âncora ao pescoço e a lançassem no rio Tibre. Então 2 anjos apareceram, cortaram a corda que prendia a âncora e a transportaram para outra margem. Centenas de pessoas presenciaram esse milagre e muitas se converteram, inclusive os soldados que a lançaram no rio. O imperador atribuiu o maravilhoso prodígio a algum poder mágico da menina. Declarou a feiticeira e ordenou que fosse arrastada pelas principais ruas da cidade e depois transpassada por flechas. Filomena foi abandonada no cárcere como se já estivesse morta, mas seu esposo celeste a fez cair num sono reparador, do qual acordou completamente curada e mais formosa do que nunca. O imperador determinou que lhe fossem atiradas flechas em chamas, mas as setas em brasa se voltaram contra os que as haviam lançado, matando os soldados. Esse grande prodígio foi causa de muitas conversões, levando o povo a reverenciar a fé e a reconhecer o ilimitado poder do Deus dos cristãos. O imperador, já bastante confuso, ordenou então sua decapitação. Após todas as tentativas, Jesus permitiu que sua vida fosse tirada para que ela entrasse definitivamente no reino dos céus. Assim, a Virgem Mártir pôde colher o prêmio eterno da sua fidelidade incondicional a Jesus Cristo, numa sexta-feira, dia 10 de agosto, às 3 horas da tarde. Doou sua vida por amor a Jesus, transformando seu precioso sangue virginal em semente que haveria de gerar milhões de almas para o serviço de Deus. Santa Filomena, rogai por nós.